Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Para mim, boa tarde. Estou gravando esse vídeo agora à tarde porque, infelizmente, nós não poderemos ter o nosso estudo bíblico online ao vivo pelo Zoom. Estou gravando agora porque eu tenho passado as noites com a Luciana no hospital. Inclusive, eu gostaria de agradecer imensamente as orações dos irmãos e das irmãs que têm mandado, inclusive, mensagens abençoadoras para a vida da Luciana, para a minha vida. O nosso desejo é que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus, viu? Hoje o nosso estudo é sobre, olha ali atrás, lei e graça. Lei e graça. Eu, quando estudando sobre lei e graça algum tempo atrás, entendi que é um dos maiores desafios que nós temos. Por quê? Porque entender até onde vai a lei, não é, o juízo de Deus, e para onde vai a graça, talvez seja uma das maiores dificuldades que nós temos. Eu vou virar o celular, me disseram que ele virado fica melhor, e vou tentar colocar ele preso aqui também para não ficar com essa mexeção muito. O Paulo falou comigo que eu balanço muito a mão, então eu vou tentar prender ele aqui. Vamos ver se a gente consegue, não é? Aí, creio que assim fica legal, né? Fica mais panorâmico. Pois bem, até onde vai o juízo de Deus e onde começa a graça, né? O juízo e a lei, e onde começa a graça e a misericórdia. Onde está a questão limítrofe aqui? Onde que está o momento onde o juízo dá lugar para a graça e para a misericórdia? Então, falar sobre lei e graça é fundamental por esse aspecto. Eu vou ler uma frase aqui de um teólogo muito importante que fala sobre isso. Ele diz assim: as implicações da forma como entendemos a relação entre lei e graça vão muito além do aspecto puramente intelectual. Esse entendimento vai determinar toda a forma como alguém enxerga a vida cristã e que tipo de ética esse cristão irá assumir na sua caminhada. Ou seja, entender lei e graça é fundamental. A primeira pergunta que nos vem à mente é: nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Uma compreensão mais rápida, talvez fruto de um estudo muito apressado de alguns textos bíblicos, diria que a lei se restringe ao Antigo Testamento e que a graça se restringe ou está no Novo Testamento. Isso é fruto do quê? Do estudo apressado, como eu disse, meio atropelado, de textos como Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Gálatas 2,16. Ou Romanos 6,14, que talvez seja o texto que dá mais confusão. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Pois bem, um entendimento isolado dos versos nos leva a uma das heresias antigas já, chamadas de antinomismo. O que seria antinomismo? Nomia, lei, anti, contra. Seria uma negação da lei, anti-lei, antinomia, antinomismo, negação da lei em função da graça. Isso é uma heresia. Nessa visão, a lei não tem qualquer papel a exercer sobre a vida do cristão. Só que num outro extremo, se no lado nós temos os antinomistas, ou seja, os que excluem a lei, largam lá no Antigo Testamento em função da graça, do outro lado nós temos os legalistas ou moralistas, né? Legalismo e moralismo, de um outro extremo, onde se enfatiza a lei absurdamente em detrimento da graça. Nesse caso, por exemplo, a obediência não é um fruto da graça de Deus, uma evidência da fé, mas uma tentativa de agradar a Deus e de se adquirir mérito diante dele, tá? Através do quê? Da obediência da lei. Isso é um perigo, os fariseus eram mestres nisso. É exatamente contra uma ideia como essa que a reforma protestante lutou. E aí nós temos lá 5 solas, uma delas é sola gratia, somente a graça. Só que eu não posso ter, nem ser um moralista legalista que enfatiza a lei e nem ser um antinomista que despreza a lei. Nós precisamos ser coerentes e ponderados, tá bem? Coerentes e ponderados. Pois bem, é importante observar o contexto em que cada lei é dada, a quem é dada, com qual objetivo ela foi dada, né?
Por isso a gente vai responder a pergunta de que lei a gente está falando. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 18, divide os aspectos, esses aspectos das leis em lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei civil ou judicial e a lei cerimonial ou religiosa são dois grupos de leis que ficaram restritos ou foram escritas especificamente por um tempo e por um povo do Antigo Testamento. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Já as leis morais permanecem até hoje. Vamos ver o papel de cada uma delas. As leis cíveis ou judiciais, questões jurídicas. Vou ler aqui. Representa a legislação dada à sociedade israelita ou à nação de Israel. Por exemplo, define os crimes contra a propriedade e suas respectivas punições. Por exemplo, naquela época, se uma mulher ficasse viúva, ela tinha que casar com o irmão do seu falecido marido, para manter o quê? A posse, a propriedade. Por que que essa lei não é praticada hoje? Não é? Um segundo grupo de leis são as leis religiosas ou cerimoniais. O que seriam leis religiosas ou cerimoniais? Seriam leis que representam a questão religiosa, ou seja, a questão levítica do Antigo Testamento. Ela prescreve os sacrifícios e todo o simbolismo cerimonial. Por que que essas leis não devem ser observadas por nós? Se as leis cíveis e judiciais ficaram restritas lá naquela época, porque elas precisavam regular os relacionamentos, e hoje nós temos as nossas leis próprias, cíveis e jurídicas, judiciais. Os irmãos da área do direito poderiam dar uma melhor explicação aqui sobre isso. As leis religiosas e cerimoniais, elas se encerraram em Jesus Cristo. Nós não fazemos mais sacrifício de animais, por exemplo, porque Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, sacrificou-se, inclusive amanhã é sexta-feira santa, ele morre e ressuscita ao terceiro dia, o Cordeiro Santo de Deus sacrifica-se por mim e por você. Nós não precisamos matar animais hoje para perdão dos pecados, para remissão de pecados, por exemplo. E aí tem o terceiro grupo, que é das leis morais. As leis morais representam a vontade de Deus para o ser humano, no que diz respeito ao seu comportamento e principais deveres. Toda lei é aplicável aos nossos dias? Não. A lei civil ou judicial, por exemplo, tinha a finalidade de regular a sociedade do Estado teocrático de Israel. Nós temos já hoje as nossas leis judiciais, jurídicas, cíveis. Então ela não é aplicável normativamente em nossa sociedade, porque nós temos as nossas leis. Essas leis de Israel foram para Israel, tá certo? Interessante que as leis religiosas e cerimoniais seguem o mesmo princípio. Tinham a finalidade de imprimir nos seres humanos o que? A santidade de Deus e apontar para o Messias. Que Messias? Jesus Cristo, fora do qual não tem esperança. Essa questão foi cumprida. Jesus veio, morreu e ressuscitou. Nós não precisamos mais cumprir leis religiosas e cerimoniais. Já as leis morais não tinham, mas têm a finalidade de deixar bem claro ao ser humano os seus deveres, revelando suas carências e auxiliando o ser humano a discernir entre o bem e o mal. Essas leis morais, essas sim, nós precisamos obedecer e seguir cumprindo. Então eu não sou nem antinomista contra a lei, deixando tudo no Antigo Testamento, vivo na graça. Não, as leis morais precisam ser respeitadas e obedecidas. Não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que orar com intenção impura já cometeu adultério. Lei moral, tem a ver com regular comportamento. Essas leis morais são aplicáveis em todas as épocas e ocasiões. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que a gente tem muito problema com isso. Os irmãos e as irmãs da Igreja Adventista do Sétimo Dia são sabatistas. Eles guardam o sábado como uma lei do Antigo Testamento, uma lei que não é lei moral. Ela está no grupo das leis cíveis judiciais. Era um dia de descanso, um dia de folga na semana. Nós não cumprimos leis cíveis judiciais, nem muito menos religiosas cerimoniais. Nós cumprimos as leis morais. Jesus mesmo chega no Novo Testamento e diz: o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Não é? Já está dando um indício de que essa lei aí, tão apregoada pelos sabatistas, é uma lei que ficou restrita numa época lá no Antigo Testamento, tá bom? Assim sendo, é fundamental a gente o quê? Ao ler um texto bíblico, saber identificar que tipo de lei o texto se refere, não é? Por exemplo, tem uma lei no Antigo Testamento que diz que quando a mulher está menstruada, ela tem que se afastar do arraial por uma questão de pureza e higiene. Essa lei não é observada pelos irmãos que observam a questão do sábado, por exemplo. Por que observam o sábado e não observam essa?
são leis ali de convívio, leis civis judiciais, leis cerimoniais de sacrifício religioso. Não são leis morais. Não são leis morais. Por que os irmãos sabatistas guardam o sábado e se uma mulher fica viúva, ela não é obrigada a casar com o irmão do falecido marido? Porque eles não são coerentes e nem coesos nas suas crenças, naquilo que segue. Ou você segue tudo ou nada, ou você é coerente, como nós estamos sendo, dividindo em 3 grupos de leis. É uma questão de coerência. Eu com coerência, coloco leis civis judiciais, jurídicas, leis cerimoniais religiosas e leis morais. Estas leis morais nós seguimos obedecendo até hoje. A grande pergunta, estamos sob a lei ou sob a graça de Deus? A gente não está sob a lei civil de Israel. Não está. Nós estamos sob um período da graça de Deus, no qual o evangelho atinge todos os povos, raças, tribos e nações. A gente também não está sob a lei religiosa de Israel. Por quê? Porque Jesus cumpre a questão sacrificial. Nós não precisamos mais sacrificar animais, levar para a igreja um animal para ser sacrificado, para remissão, para expiação dos nossos pecados. Jesus já fez isso, já se sacrificou. E não estamos sob a condenação da lei moral. Nós estamos o quê? Nós estamos sob a lei moral, não sobre a condenação da lei moral. Nesse sentido, a lei moral continua representando a soma dos nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso semelhante. Mas o que nós não estamos sob? Sob a condenação, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, né? Então, a lei não tem mais domínio sobre nós. No entanto, nós precisamos cumprir a lei moral por uma questão de obediência e andar em santidade na presença de Deus. Muito bem. Cristo e a lei é uma segunda temática que eu gostaria de abordar com vocês. Porque Cristo vem, parece que como um subversivo, né? Ele vem, não é assim, ele vai no sábado e cura, ele vai no sábado e continua fazendo. E os fariseus ficam possessos com essa atitude de Jesus. Pois bem, nós precisamos entender que Cristo satisfez e cumpriu a lei de forma plena e completa. Cristo satisfez e cumpriu a lei de forma plena e completa. Ele não veio revogar a lei. Eu queria fazer uma breve análise em Mateus 5, do 17 ao 19. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí. Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 19. 17, 18 e 19. Mateus 5, 17 ao 19. O que nós temos aí? Alguns pontos interessantes que Jesus traz nessa passagem. A gente precisa lembrar que Jesus ensina muito o sermão que ele faz a partir do monte, porque o sermão é de Jesus, não é do monte, é a partir do monte, né, a partir da montanha. É um sermão onde ele compila e resume a vida cristã. Então, por exemplo, Jesus veio cumprir a lei, não para revogar a lei. Eu fiz uma anotação aqui, vou ler para vocês. A lei seria cumprida totalmente em todas as suas exigências e em todas as suas modalidades, moral, cerimonial e civil, moral, cerimonial, religiosa e civil judicial, enquanto houvesse sentido em fazê-la. Tá certo? Só que veja bem, as leis civis e judiciais tinham uma época específica que precisavam de leis. Nós temos as nossas leis hoje, jurídicas. As leis cerimoniais e religiosas foram lá do Antigo Testamento. Jesus vem e planifica todas as coisas e cumpre nele todas as coisas. Nós não precisamos mais das leis cerimoniais e religiosas. Aquele que viola a lei pode chegar ao reino dos céus, o texto de Mateus ainda trata. Por exemplo, aquele que violar será considerado mínimo no reino dos céus, diz o texto. O sermão que Jesus faz a partir do monte é um sermão para crentes, e o texto pode ser entendido dessa forma. Por quê? O que cumpre a lei será grande no reino, aquele que não cumpre será pequeno no reino. Nós não perdemos ou ganhamos o reino porque cumprimos a lei, porque a nossa salvação não está com base no cumprimento da lei, não está com base não é antropocêntrica, não é o que eu faço para ganhar salvação, mas é Deus que me salva, é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, como diz lá o texto da carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Tudo bem até aqui? Seguindo o nosso entendimento, Jesus não só cumpre a lei perfeitamente, mas ele também interpretou a lei de forma perfeita, não é? Permitindo aos que comprou na cruz, ou seja, eu e você, entendê-la de forma mais completa e mais abrangente. Os que creem em Jesus também podem cumprir os aspectos necessários da lei para uma vida santa. No entanto, esses que por Jesus são salvos, ou seja, eu e você somos salvos por Jesus, não somos mais dependentes da lei para a sua salvação. Não é a lei que nos salva. Cristo cumpre a lei, revoga a maldição da lei, mas ele não
tira a sua característica de magistério, de ensino. A lei continua com seu papel de ensinar o ser humano e a vontade de Deus. É a partir da obediência das leis morais que nós vamos aprendendo. A revogação da maldição da lei é aquilo a que Paulo está se referindo, tanto na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 14, que eu li lá no início desse estudo, como Gálatas 2,16. Nós estamos debaixo da graça, não livres ou isentos de cumprir as leis morais. Pelo contrário, nós precisamos cumprir as leis morais. Eu não cumpro a lei moral para ser salvo. É porque eu sou salvo é que eu cumpro a lei moral, ok? Tudo bem até aqui? A lei continua no seu papel de nos ensinar pela obra do Espírito Santo. Cristo cumpriu a lei em todos os seus aspectos. Eu vou ler uma frase interessante. Jesus cumpriu a lei, seja no vivê-la, no submeter-se à maldição da lei para satisfazer sua exigência de punição dos transgressores, ou restabelecendo, entre outras bases, a possibilidade de cumprir aquilo que a lei requer. Jesus cumpre, em outras palavras, ele satisfaz tudo o que a lei exigiu ou pode exigir da humanidade. Jesus vai satisfazer isso tudo na cruz do Calvário. A justificação que estava associada à lei agora pertence completamente a Cristo. Nós não somos justificados porque cumprimos a lei, somos justificados por causa do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, que nos justificou naquele momento. Resumindo, nossa obediência à lei moral não acontece e não pode acontecer sem Jesus Cristo. Não dá. Não é possível. Tentar viver debaixo da lei sem Jesus Cristo é submeter-se a um tipo de escravidão. Mas quando nós obedecemos à lei com Cristo, isso se torna um prazer e se torna vida para nós. Porque é bênção cumprir a lei. Nesse sentido, é que Cristo se torna o fim da lei. Quando nós cumprimos a lei com Cristo, isso é um prazer e vida. E é nesse sentido que Cristo é o fim da lei. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, mas precisamos continuar cumprindo as leis morais para viver em santidade e agradar o coração do Pai. Não para ser salvo, mas porque sou salvo é que eu pratico e cumpro as leis morais pré-definidas na palavra de Deus. Entendemos? Lei e graça. Lei civil ou judicial, jurídica, Antigo Testamento. Leis cerimoniais ou religiosas, Antigo Testamento, Cristo resolve isso na cruz. Leis morais permanecem. Leis morais permanecem. Mas eu não cumpro a lei para ser salvo. É porque eu sou salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Por causa disso é que eu acabo cumprindo a lei moral para satisfazer aquele que me arregimentou, o nosso general que é Cristo. Eu espero que Deus tenha te abençoado, que você tenha sido edificado com esse breve estudo sobre lei e graça. Ficamos aí esclarecidos em relação a por que tem algumas coisas do Antigo Testamento que cumprimos e outras não. É porque por uma questão de coerência, algumas ficaram lá e outras devem ser trazidas para cá. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor venha sobre a sua vida. Que você seja edificado e edificada no poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.